Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Clênio da Impressione Gráfica Rápida e nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais informações sobre o modelo de plotter Canon PA20 que nós trouxemos aqui já no canal anteriormente. É um modelo de plotter aí que trouxe muita dúvida, muita gente ficou perguntando, pedindo informações, quais materiais poderia ser impresso nesse equipamento. Vou mostrar então para vocês um pouco sobre esse equipamento aqui no canal. É uma máquina muito interessante, um plotter aí novo aqui na gráfica, então assim vale a pena você estar acompanhando o vídeo aí para você entender um pouco mais sobre esse modelo de plotter, ok? Antes de mostrar todo esse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, se não for inscrito. Clique em gostei se o conteúdo é interessante para você, se você gosta desse conteúdo de gráfica rápida. Comenta aí se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão e compartilha para que outras pessoas possam estar conhecendo aí esse conteúdo. Nós trazemos conteúdo voltado para gráfica rápida e impressão aqui no canal, sempre é muito interessante. Vale a pena você estar conferindo aí nossa playlist depois, beleza? E bora pro vídeo então! Então vamos lá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar mais informações sobre esse equipamento, para ajudar quem ficou em dúvida também a respeito disso, fez várias perguntas, choveu perguntas aí sobre como que vai dar para fazer essa adaptação, qual papel você pode passar nela, qual a gramatura. Então vamos lá, antes eu vou começar a falar sobre a recarga que eu faço é utilizando uma seringa, tá? O cartucho é o cartucho original, porém ele é adaptado, não é um cartucho recarregável. Ele ali foi feita uma adaptação, mas você continua utilizando o mesmo cartucho original da máquina. Vou mostrar aqui, ó. Olha só, esse aqui é o cartucho, um cartucho original. Esse aqui, ele não tem adaptação, mas é só para vocês entenderem. Foi feita uma adaptação na parte de cima do cartucho original, no qual eu tenho que fazer uma recarga com a seringa, né, com a seringa com a cor correspondente. Eu vou lá e faço a recarga até encher o cartucho. Após o cartucho ter sido enchido, eu vou lá e fecho ela com uma vedação de borracha que tem tipo uma tampinha mesmo, que você veda, ela tem um orifício para saída de ar e ela fecha e faz uma vedação. Não sou técnico, então não posso explicar muito a respeito da questão técnica de como funciona essa adaptação, mas é somente um furo, uma borrachinha na parte de cima e depois uma configuração que você faz na máquina para ela deixar de entender, né, os níveis de tinta, e aí tá beleza, você pode utilizar esse equipamento. Vai lá, vou precisar recarregar, você tira o cartucho, tira a tampinha, coloca a seringa e vai recarregando até encher o cartucho novamente e fecha com a borrachinha de novo, tá? É esse o procedimento. Não comprei cartuchos separados, os cartuchos estão sendo lá utilizados no equipamento, são os originais, porém feito essa adaptação, tá bom? Para poder fazer a recarga, porque até então realmente 55 ml é pouco, tá? Infelizmente para nós que trabalhamos muito, né, com gráfica, fazemos muita impressão, 55 ml, se você for jogar um cartucho desse fora e comprar um novo, realmente fica complicado de trabalhar dessa maneira, tá? Mas se você tem as condições, ótimo, você pode utilizar também, você só pode utilizar somente o original. Para a nossa realidade aqui, infelizmente não compensa, então nós temos que fazer essas adaptações para poder estar utilizando o equipamento aí, né, por um bom período, né, dentro dos nossos serviços aqui de gráfica, ok? Então a respeito do cartucho, eu espero que o pessoal tenha entendido que é o cartucho original, feito uma adaptação básica aqui, que você faz com uma borrachinha, faz o furo, uma adaptação na máquina. Não fui eu que fiz a adaptação, já comprei o equipamento adaptado, então eu poderia ter optado por essa recarga com a seringa, essa recarga no cartucho original, ou uma adaptação com o bulk, né, que poderia estar também fazendo uma recarga com o bulk, como outros demais equipamentos aí que nós conhecemos no mercado que utilizam o bulk, né, ok? Vamos lá, espero que tenha entendido a respeito do cartucho. Vou passar para o próximo quesito, que é a questão de papel, tá? Papel, muitas pessoas me perguntaram, eu consigo imprimir papel de gramatura alta? Até então, você pode imprimir, claro, papéis de gramatura alta até 300 gramas. Se alguém passar mais de 300 gramas, beleza, acredito que ela também puxa, porque é uma máquina muito robusta, é forte, mas não recomendo. Mas você imprimir até o 300 gramas ali, você vai conseguir imprimir tranquilamente um papel mais espesso, né? Você pode passar ali uma gramatura 300, tranquilamente que ela vai puxar, tá bom? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês na prática mesmo como que os papéis que podemos estar utilizando e o software que eu uso para impressão, tá? Qual software que você está usando para impressão?
Além do que eu posso imprimir diretamente do CorelDRAW, eu também vou fazer uma impressão direta de um software específico da Canon, que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Então vamos lá, vou mostrar 3 tipos de materiais diferentes. No vídeo anterior, vou deixar aqui no card para você depois, né, no final, corre lá e dá uma olhada na nossa playlist, que tem esse vídeo, o primeiro vídeo sobre a Canon TA20 aqui do canal. Lá já mostra a gente imprimindo em outros tipos de papéis, mas neste vídeo eu vou mostrar 3 materiais diferentes, né? Talvez vocês não conheçam. Alguns desses materiais, não sei se tem aqui no YouTube, o pessoal imprimindo nesse tipo de material, utilizando esta plotter. Eu vou estar trazendo aqui, então confere aí no vídeo esses materiais sendo impressos, beleza? Então, bora lá. Então, esse equipamento, que é a plotter da Canon TA20, é um equipamento que você pode estar fazendo impressão tanto na bobina, quanto em folhas soltas. Nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês a impressão em folha solta, mas eu vou estar trazendo ainda mais impressões feitas na bobina que impressão no rolo. Aqui está com um rolo de papel comum, vou estar desabilitando aqui, remover, substituir o papel. Vamos estar substituindo o rolo. O material que eu vou estar imprimindo 3 materiais, são materiais diferentes aqui na Canon, que é o material que vai ser uma impressão no papel craft, impressão no fotolito e uma impressão no papel. O papel mais recomendado para tinta pigmentada, que é o papel microporoso, tá? Essa máquina aqui está utilizando tinta pigmentada, então assim é interessante você utilizar um papel microporoso, que vai ter um resultado bem bacana. No vídeo anterior eu mostrei para vocês uma impressão no papel gloss, papel adesivo, né? Eu também faço impressão no papel gloss, porém o papel microporoso ele é o mais adequado, pois a ancoragem da tinta ela é excelente, uma ancoragem muito boa nesse papel, tá? No papel gloss você tem que aguardar secar, dependendo da carga de tinta também ela dificulta um pouco, né? Para você ter uma secagem bacana, pode arranhar se você não fizer uma laminação. Se você quiser produzir quadros, eu recomendo ou você utilizar o papel microporoso para a produção dos seus quadros, ou você utilizar o papel gloss, mas com laminação, tá? No vídeo anterior eu também mostro a laminação, a produção de um quadro. Você pode seguir aquele procedimento ali para produzir um item utilizando a tinta pigmentada e o papel gloss adesivo. Pronto, agora inserir o papel craft aqui no suporte para rolo. Vou estar colocando ele aqui para a máquina fazer a identificação do papel. Já identificou o papel. Ela vai preparar a calibração, né? Vai calibrar o papel. Esse papel é o papel craft. Está utilizando aqui tinta pigmentada. Está imprimindo uma embalagem, né? Para embalar produtos da gráfica. Né? Você vai mandar um pacote, vai mandar uma caixa. Você pode estar, né, envelopando essa caixa ali, envolvendo ela com esse papel craft. Beleza? Esse papel craft é um papel monolúcido craft aqui, fica um acabamento bem bacana. Você pode utilizar aí na sua gráfica para fazer esse tipo de impressão aí, para envolver os seus materiais, para entregar, né, ao seu cliente. Porque ela já fez o alinhamento, já tirou o excesso aqui, agora ela está alinhada e pronta, já configurada, tudo certo. Vou mandar uma impressão grande para cá, essa é uma impressão de mais ou menos de 7 metros, né? Vou imprimir 7 metros da nossa logo aqui no papel craft, tá? Nossa logo pigmentada, vai ter uma maior resistência. Você acompanha aí no vídeo como vai ser a impressão aí desse papel aí. Ok, agora eu estou aqui na tela do meu computador. O software que eu utilizo a maioria das vezes para fazer impressão nessa plotter, esse software aqui é da Canon mesmo, que se chama Direct Plus, Print Direct Plus, tá? Esse software aqui, além dos softwares convencionais, que você pode imprimir direto pelo Corel também, ou software que você mais utilizar aí na sua gráfica, você pode estar mandando também, pode imprimir do Word, pode imprimir do Corel. Só que eu utilizo muito esse por conta da praticidade e eu entender em qual posição que vai sair as impressões. Normalmente a pessoa vai mandar um encarte, vai mandar alguma impressão maior. Lá no Corel eu não tenho a mesma visualização que eu vou ter aqui nesse software. Vou mostrar aqui para vocês, olha só, esse daqui é o software, o Direct Print Plus, tá? Tem um botãozinho aqui para adicionar o arquivo. Vou mostrar aqui para vocês, ó, para adicionar o arquivo. Aqui na pasta do Google. Aqui no finalzinho, aqui, ó, embalagem craft. Vamos fazer uma impressão dessa embalagem craft.
Na posição de como que ela aparece aqui no visualizador, vai aparecer que ela está de lado aqui na impressão, ela vai sair errada, né? Aqui eu não consigo ter um controle dessa forma, como que ela está disposta, que vai aparecer de lado, dentro na medida de 60 centímetros. Aqui eu já consigo ter uma configuração diferente. Eu posso pegar aqui e mudar para tamanho real. Vou aguardar aqui, olha só, aqui ela já fica no tamanho total da impressão aqui. Tá? Aqui fala que a página está truncada, realmente porque ela passa um pouco dos limites, mas se eu clicar até aqui na largura do rolo aqui, olha só, pronto. Agora eu tenho toda essa impressão aqui, né, definida. No caso está com 7 metros por 60 centímetros. Então a nossa logo repetida aqui em preto e branco mesmo, para fazer aí uma embalagem, né, de fazer a embalagem, poder estar embrulhando produtos, né, embrulhando caixas para poder estar despachando aí com nossos pedidos para os clientes, tá? Então tá aqui, esse é um software que eu utilizo, Direct Print Plus da Canon, já está configurada aqui a máquina, tá? Canon TA20, aqui está a bolinha verde, quer dizer que ela já foi reconhecida. Aqui está o tipo de papel que está na máquina, no caso esse papel é o rolo de papel comum, vou usar uma configuração de papel comum nela. Aqui a propriedade da imagem, tá? É uma imagem mesmo que eu vou estar utilizando. E aqui alterações de cor, aqui eu posso mudar também a qualidade, tá no padrão, utilizar a impressão padrão mesmo, pode ser toda impressão rápida quanto uma impressão alta, mas a padrão, além da padrão, já é bem rápido na minha opinião, já gosto muito da impressão padrão, né? Aqui tem as opções para girar a impressão, vou deixar do padrão que ela está mesmo, e o posicionamento. Interessante sempre deixar no centro, para que a imagem não fique jogada ou para a esquerda ou para a direita, ela está sempre configurada para ficar posicionada no centro da impressão, no centro da bobina. E aí tem as opções aqui com borda e, né, sem borda. Vou deixar sem borda mesmo, tem uma margenzinha aqui pequena aqui de sangria que não tem problema, e agrupar páginas em uma impressão. Beleza, essas daqui são as configurações principais dessa máquina, tá? É um equipamento que utiliza esse software que é bem legal, eu gosto muito de utilizar ele. Aqui, além do mais, além dessas configurações aqui, você tem informações aqui da quantidade de impressão, posso alterar aqui, deixar para uma só, vou fazer uma impressão direta aí de 60 por 7 metros. E tem aqui também umas outras opções, como por exemplo, uma coisa curiosa e interessante que tem nesse software, é essa calculadora, a Counting Manager. Você pode fazer uma instalação de uma calculadora, você coloca lá no Google mesmo, Account Manager Canon, para você fazer baixar essa extensão para funcionar aqui também dentro da ferramenta aqui Direct Print Plus da Canon. Você clicou aqui, ó, aqui ela vai exibir para vocês o seu histórico de impressões, né? Dia após dia vai estar aqui. Além do mais, ela também vai te passar também a questão de custo de impressão também, o quanto de papel foi consumido, a largura, a altura da impressão. Tem também aqui o consumo de tinta. Essas configurações todas você consegue fazer direto no software da máquina. Vou mostrar aqui, olha só. Você clicou aqui, ó. Aqui eu já coloquei o custo, né, de cada cartucho aqui, né, comprando o litro, né, a gente fracionando o litro em 55 ml cada cartucho. Então você tem uma noção ali de quanto que é o custo, né, dessas impressões. Aqui está a questão do papel, né, utilizar o papel, o custo do papel. No final ele te gera esse relatório aqui, tá? Aqui tem as impressões, ela tem de projeto, tem ofertas de encarte e outras impressões que foram feitas aqui. Aqui eu zerei o histórico, tá? Mas assim, dá para ver que aqui já tem impressões de ofertas do supermercado. Temos aqui também um projeto arquitetônico que foi impresso hoje. Então essas impressões, você acaba tendo um relatório sobre as configurações dela e seus custos. Olha, aqui tem o custo de consumismo, custo de papel. Você vai ter uma noção de quanto você está gastando também de tinta e de papel em cada impressão. Seja 2, seja 1, vocês vão imprimir um metro corrido, né? Nessa situação aqui desse vídeo, vamos fazer a impressão aqui no metro corrido do papel craft, 7 metros, tá? Então vamos lá, está configurado aqui. Se você precisar de um vídeo mostrando um pouco mais sobre essa ferramenta, aqui você deixa nos comentários aqui. Vou buscar aqui mostrar um pouquinho mais sobre a ferramenta, como que você faz o cadastro aqui dos valores, mas é um software bem simples,
é bem intuitivo aqui para você fazer cadastros, né? Basta você baixar o programa, instalar junto com a sua plotter e também fazer a configuração aqui da calculadora para ela calcular aqui a Account Manager, é uma calculadora específica para esse software, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui em imprimir para dar início à impressão de 7 metros com papel craft monolúcido. Então, terminou aqui a impressão. São 7 metros de impressão em papel craft monolúcido, tá? Essa impressão aqui é uma impressão preto e branco mesmo. Levou cerca de 7 minutos para fazer a impressão desse material. Claro, é um tipo de impressão padrão, tá? Eu poderia utilizar um padrão rápido ou a impressão de qualidade mais alta, mas a impressão padrão já está bem satisfatória em questão de qualidade, então já foi mais que o suficiente para fazer essa impressão aqui. Esse papel nós vamos utilizar para fazer embalagens, né? Para poder envelopar aí umas caixas, para poder despachar os pedidos dos clientes. Beleza? Esse papel craft, papel que você pode estar utilizando também nessa máquina. Vou mostrar aqui outro material que você pode imprimir nela. Substituir aqui o papel. Substituir o papel, sim. Agora vai fazer uma impressão de um código, né? Esse código aqui que a máquina, quando colocar novamente esse papel, ela vai ler, já vai entender quantas folhas ainda nós temos aqui nessa bobina de papel craft, tá? Ela está fazendo a impressão. Ela vai finalizar a impressão aqui. Esse tipo de impressão de código, você tem que fazer a configuração na máquina, tá? Para ela, sempre quando você substituir o papel ou colocar um papel que já tem o código, ela já vai fazer a leitura, descartar aquela parte do código ali que você está utilizando aí, já saber sem precisar, né, fazer nenhuma configuração. A máquina já vai entender quanto de papel ainda sobrou no rolo, né? Bem interessante isso também. Vamos ver aqui. Vamos aqui o código. Ela imprimiu aqui, ainda restam 42,9 metros na bobina aqui de papel craft, tá? Agora, pessoal, vou utilizar uma impressão em uma bobina de fotolito para impressão em jato de tinta. Nós já utilizamos essa bobina anteriormente, até para ver aqui tem as marcas, já utilizamos impressão nela. Vou fazer os testes de impressão para vocês verem que essa máquina, essa plotter, ela também consegue imprimir em materiais como esse. Esse tipo de fotolito, ele é utilizado para serigrafia. Aqui a gente faz a trava, aqui travei agora a peça. O pessoal utiliza no ramo de serigrafia para poder fazer, né, suas impressões. Ela também puxa esse tipo de impressão assim. Eu tanto já utilizei essa bobina de fotolito na nossa plotter da HP T130 para fazer impressões, porém ela é com tinta corante, tá? É com tinta corante que eu estou imprimindo com tinta pigmentada.
aqui. Que beleza. Ela tá fazendo o alinhamento aqui desse material. Aqui ela tira o excesso da parte do código, depois que ela fez a leitura, ela tira. E agora ela está se preparando aí para receber a impressão. Vou mandar a impressão para ela, terminar aqui de fazer a alimentação, só aguardar mais um pouquinho, ela está concluída. Esse é mais um, né? Esse é o segundo material que nós utilizamos aqui para mostrar para vocês os materiais que podemos imprimir nessa plotter. Depois ainda vou mostrar o terceiro e último material também, que ele, para mim, ele é o mais recomendado para impressões com tinta pigmentada. Pronto, agora começou a impressão. A gente já está fazendo a impressão numa velocidade mais lenta, porque esse material ele exige você fazer uma impressão mais lenta para ter uma definição melhor, né, nas impressões. Não coloco na impressão padrão, coloco na impressão mais lenta. Configuração para imprimir mais com uma definição melhor esse material. Há diversos outros materiais também que você pode utilizar também. Você pode estar imprimindo aí também folhas soltas, né? Você pode imprimir em papel cartão. A gramatura, como eu falei no início do vídeo, eu recomendo uma gramatura aí de 300. O máximo aí você colocar 300 gramas, ela vai puxar tranquilamente aí. Acima disso eu já não recomendo, porque a máquina, né, ela tem o seu limite ali. E você não exceder a capacidade dela, o quanto ela consegue puxar, não estragar esse equipamento aí, né? Vou tentar passar materiais além do que ela pode suportar, que você pode estragar, né, o seu equipamento. Saindo aí a impressão do fotolito, sempre na PB, né, impressões preto e branco. Saindo aí já devagarzinho aqui, não é uma impressão grande, é uma impressão pequena. Isso ajuda você a ter uma noção também de quais materiais você pode trabalhar com esses modelos de plotter jato de tinta. Eu utilizo muito para impressão aí de encartes, né? Os supermercados procuram bastante, vem fazer alguma promoção e precisa deixar uma impressão exposta ali, né? Às vezes a um longo período ali, uma área que pega sol, né? Mesmo que você colocar numa área externa e ali sofrer de molhar, uma quantidade de chuva, ele não vai chegar a manchar tanto quanto mancharia com uma impressão de jato de tinta corante, tá? Ó, já terminou aqui, vou clicar aqui em cortar papel. Esse pouco tempo que nós temos ele aqui está nos atendendo muito bem, tá? Fazendo bastante impressão, já fiz várias recargas, tá? Pronto. Tá feita a impressão, isso aqui é um fotolito. Só para ilustrar mesmo, para vocês terem uma noção que dá para imprimir também esse tipo de material aqui. Então assim, para quem trabalha com serigrafia, esse produto aqui o pessoal também procura aqui. Eu tenho uma bobina dessa aqui para impressão em fotolito, né? E trabalhar com silk screen, né? Bem tranquilo de trabalhar. Vou passar aí para a próxima impressão, que seria para mim a impressão mais importante para se trabalhar com tinta pigmentada. E acompanhe aí como que vai ser esse próximo material que eu vou trazer para vocês. Vamos lá, substituir aqui o papel e vamos para o próximo material, ok? Agora o terceiro e último material que eu vou utilizar aqui na plotter, para mim é o material mais interessante para impressão nesse tipo de equipamento com tinta pigmentada, tanto seja corante quanto seja pigmentada. O papel microporoso é um papel muito bacana de utilizar com tinta pigmentada, que você tem uma combinação de impressão com boa ancoragem, mas a impressão, né, com uma resistência, né, resistência maior do que uma impressão convencional com tinta corante. A tinta pigmentada tem essa vantagem. Se você consegue imprimir uma fotografia ou um quadro utilizando papel microporoso e tinta pigmentada, mesmo que você não venha laminar, ou tiver um quadro com alguma proteção na frente, seja um acrílico ou vidro, você vai ter uma boa resistência e uma qualidade muito bacana de impressão, tá bom? Vou pegar aqui o papel microporoso, a gente está colocando aqui no equipamento. Esse papel aqui é o papel fotográfico acetinado.
ele é acetinado. Vou colocar aqui a peça de encaixe, vou travar aqui. Pronto, travei. Vou carregar aqui. Esse papel é muito bacana de trabalhar com ele, para você poder fazer fotografias, quadros. É microporoso, tem uma resistência muito legal e, além do mais, ele ancora muito bem a tinta pigmentada, né? Diferente de um papel gloss, do qual você pode ter algum problema com tinta muito carregada, né? Você utilizar umas cargas maiores de tinta no gloss, você acaba tendo problemas para secagem, também qualquer coisa que vira a esbarrar ou arranhar, ele acaba marcando na impressão. Se você utilizar, claro, se você utilizar o papel gloss em tinta pigmentada, você tem que fazer uma laminação para ter a proteção, você pode trabalhar com ele. Esse aqui já tem uma coragem muito superior, muito melhor para trabalhar com esse modelo, esse tipo de tinta também. Eu fiz a configuração aqui, já informei os metros que tem a bobina. Esse rolo aí de papel microporoso você consegue comprar ele na internet, tá? Compramos aí pela internet para fazer aqui para gráfica aqui, produzir alguns itens, né? Algumas impressões com uma qualidade bacana aí. Então você pode utilizar esse papel tranquilamente com uma plotter com tinta pigmentada. Não precisa ser exatamente uma plotter da Canon, se você tiver já uma plotter aí HP, né? Você também pode fazer as impressões. Lembrando, claro, que se for tinta corante, vai correr o risco do desbotamento. Tá? Essa é uma impressão muito legal. Vou até dar um adendo aqui e explicar também que eu já vi alguns canais imprimir até sobre papel couché. Dá para imprimir, ela recebe a tinta, né, a impressão no papel couché, ele recebe essa impressão, porém, dependendo da situação, você pode usar uma carga maior, tipo imprimir uma fotografia no papel couché, ela não vai ter uma qualidade esperada quanto uma impressão, por exemplo, num papel microporoso, num papel mate, ou mesmo que seja num papel gloss. Mas o papel gloss, claro, vai depender da carga de tinta, vai depender também se você vai fazer uma laminação para que tenha mais durabilidade, tá bom? Mas o papel ideal para impressões com qualidade é este papel aqui, que é um microporoso, tá bom? Vou mostrar aqui, vou mandar agora a impressão dele. Eu imprimi 2 quadrinhos tamanho A3, né, com esse material, para você ter uma noção aí como que fica a impressão e como que você pode trabalhar com esse papel. A configuração já está feita na máquina, vou mandar agora a impressão. Bom, começou agora a impressão aqui no papel microporoso. Imprimi 2 quadrinhos aí bem legal aí, né, tamanho A3. No caso eu fiz vai ser uma impressão A2, que eu vou dividir aqui para produzir dois quadros tamanho A3, tá? É uma impressão mais lenta, mas vai ficar um resultado bem bacana. Então, como eu falei, esse papel assim, o papel mais interessante, você também pode utilizar papel comum nela. Tem um outro vídeo aí depois de terminar esse daqui. Se você ainda não viu o primeiro vídeo aqui do canal sobre essa plotter, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você ir lá depois dar uma conferida, né, dar uma olhada lá. Eu imprimi outros materiais lá também, fiz outras impressões, passei outras informações também a respeito deste equipamento. Passando aqui a impressão. O papel microporoso já utilizo, já tem tempo já, é uma impressão muito bacana. Só que até então sempre utilizei o papel microporoso com tinta corante, né? Ele tem uma durabilidade maior também contra o desbotamento, só que claro, você imprimir com a tinta pigmentada, a durabilidade se torna muito maior. Imprimindo aí. Esse equipamento aqui está há pouco tempo com a gente, né? Vou trazer talvez mais algum vídeo review depois, voltando aí depois para te explicar sobre como que foi a experiência. Até o momento está nos atendendo muito bem. Já fiz diversas recargas, né, nessa máquina aqui, já fiz muita recarga nela. Na verdade eu devo ter feito umas 5 ou 6 recargas nela até o momento. E tudo foi muito bem, muito tranquilo.
apesar de que você tem que fazer a recarga na seringa, eu acho um pouco chato, né, se você ficar fazendo a recarga na seringa, mas de qualquer forma, né, tá nos atendendo muito bem. Questão com tinta pigmentada, tá? Sempre utilizava aí corante na nossa E130, mas essa daqui tá realmente surpreendendo. Então a gente aí teve, explicou aí, falou que o equipamento teve dor de cabeça com o equipamento. Até o momento, graças a Deus, não tivemos problemas, né? Vamos aí trabalhando certinho aí para evitar de qualquer coisa acontecer com o equipamento, tomando certos cuidados com a utilização dele. Mas até o momento, tudo ok. Olha só. Pronto. Fiz aqui impressão de dois quadrinhos de tamanho A3. Com papel microporoso. Papel muito bom. Olha só. Ah, já está seca aqui, pode passar a mão, porque o papel microporoso ele adere muito bem à tinta, mesmo sendo ela pigmentada. Vale a pena se você for produzir um quadro, você produzir quadros para vender e não ter dor de cabeça, você pode utilizar esse papel com tinta pigmentada, vai ter uma durabilidade bacana, o seu cliente vai ficar muito satisfeito e você não vai ter uma dor de cabeça depois de ouvir que o seu quadro desbotou, né? Aconteceu de vir desbotar aí com o tempo, tá bom? Se você quiser um reforço a mais, você também pode fazer uma laminação aqui no canal, também nesse próprio vídeo anterior da Canon eu mostro fazendo laminação no papel gloss. Naquela situação eu tive que fazer a laminação porque o papel gloss ele não ancora tão bem a tinta quanto ancora no papel microporoso, tá? Então necessita de uma laminação para você poder entregar para o seu cliente algo que tenha maior durabilidade. Se você quiser fazer uma aplicação no microporoso, você vai estar garantindo mais tempo, né? E uma proteção a mais para o seu impresso, tá bom? Então, pessoal, mostrei para vocês como que faz a impressão utilizando o software da Canon. Falei um pouco mais, né? Tentei sanar um pouco das dúvidas aí do pessoal que mandou mensagem, que ficou perguntando sobre esse equipamento. Mostrei também essas impressões aí interessantes, tanto no papel monolúcido, craft, mostrei também uma impressão ali no fotolito e mostrei uma impressão no papel microporoso, que na minha opinião, é claro, ele é o melhor papel para impressão com tinta pigmentada neste equipamento, tá? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique em gostei, compartilha e comente aí com seus amigos para que outras pessoas conheçam o canal. O link na descrição do vídeo vai estar com todo o material que eu imprimi aqui, né? Se você achou interessante, quer ter esse material também na sua gráfica, eu vou deixar aqui na descrição para você fazer download gratuitamente desses arquivos em CorelDRAW X7 e PDF, tá bom? Tá o link na descrição, vai ter uma senha para descompactar esses arquivos, a senha vai ser 2071, então só coloca lá 2071, você consegue abrir e descompactar os arquivos para utilizar aí na sua gráfica, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e tchau, tchau!